Eu venho falando, compartilhando, desde os outros cultos, acerca de um personagem que eu gosto muito da Bíblia, e eu sei que muitos filmes já foram feitos acerca da vida dele. E é acerca desse personagem que se chama Moisés. Agora, uma das coisas que eu acho interessante na palavra de Deus é que Deus, ele não esconde os defeitos, os erros e os acertos desses grandes homens e mulheres de Deus, que às vezes nós pensamos que eles são intocáveis, que eles foram intocáveis, que eles viveram na terra de maneira sobrenatural e viveram mesmo de maneira sobrenatural, mas não quer dizer que eles não foram falhos. Eles foram falhos e Deus nos deixa, através da sua palavra, exemplos de como as escolhas que eles fizeram, certas e as erradas, para que isso possa servir de lição para nós. Então, a vida de Moisés, para mim, é um dos grandes líderes da Bíblia, entre tantos, eu sei que tem bastante, mas a vida dele fala muito, né? Moisés tinha muito a oferecer. E, ao mesmo tempo, a Bíblia fala, mesmo, eu vou dar uma pinceladinha rápida acerca da vida dele, mas ele tinha tudo, sabe viver na maior potência de hoje e ter todas as coisas aos seus pés, mas aquilo depois Moisés abandonou, porque ele considerou as coisas de Deus superiores. E se nós formos ver na história da vida de Moisés, na época em que ele nasceu, o rei, o faraó, ele estava muito temeroso porque os hebreus eles estavam crescendo bastante. Então o faraó mandou um decreto para que todas as parteiras matassem os meninos homens, né? E Moisés era um desses meninos que estava nascendo naquela época. A mãe de Moisés esconde o Moisés, né? Esconde ele e ela amamenta o Moisés, mas chegou um tempo, e a gente que tem filhos, a gente sabe, quando eles são pequenininhos, eles não fazem tanto barulho. Mas quando eles vão crescendo um pouco mais, alguns meses se passam, eles começam a fazer mais barulho. E chegou um momento onde ela não podia mais esconder o Moisés. Então, ela teve uma ideia, colocou Moisés num cestinho e levou num rio, né, aonde a filha do faraó ia se banhar. E pediu para a irmã de Moisés ficar olhando para ver o que ia acontecer. E a filha do faraó estava lá tomando banho, quando ela viu aquele cesto, ela abriu, e a Bíblia fala que ela viu que ele era um hebreu. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que ela viu que ele era um hebreu, porque com certeza Moisés era circuncidado. Então, quando ela olhou, ela falou hebreu, né? Porque os hebreus, né, os judeus, eles circuncidavam as crianças. E Moisés foi criado ali debaixo do nariz de Faraó. Criado com toda a pompa, com toda a ciência, com toda a sabedoria, com todos os costumes. Ele tinha de tudo ali. E interessante que a Bíblia fala em Atos 7, 20 e 22, acerca de Moisés. Olha só, fala assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram que abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, aí a gente vê um homem, né? Com certeza Moisés, pelo que a Bíblia fala no livro de Atos, quando ele estava lá, no Egito, debaixo de Faraó, sendo criada pela filha de Faraó, a Bíblia fala que ele era eloquente, ele falava bem, ele era poderoso nas palavras e fazia obras, né? Quando você visita o Egito, existem muitas obras feitas ali, quem sabe algumas delas foi Moisés até que fez, né? Mas aí, eu não sei como ele sabia, se foi a mãe dele que ao criá-lo, ao amamentá-lo, passou para ele, mas ele sabia, ou se era porque ele era circuncidado, ele sabia que ele não era um egípcio, ele sabia que ele era um hebreu. Então, um dia ele está lá andando pelo
pelo palácio, pelo palácio, né? Eu não sei por onde, que a Bíblia não conta exatamente onde ele estava andando, mas ele viu um egípcio maltratando um hebreu, maltratando o povo dele. Moisés ficou indignado. A Bíblia fala que ele pegou aquele egípcio, ele matou o egípcio, né? E enterrou aquele egípcio. E aí, depois mais, ele também se envolve em um outro contexto, onde ele vai em cima dos egípcios, né? E dos hebreus ali, e o hebreu vira para ele e fala assim: você vai fazer a mesma coisa que você fez com os egípcios? Você vai me matar do mesmo jeito que você matou os egípcios? E Moisés, né, ele percebe que naquele momento, na realidade, o que ele tinha feito tinha sido descoberto. E a Bíblia fala que Moisés fugiu. Moisés fugiu, ele abandonou, ele deixou para trás, né, todas as riquezas do Egito, tudo que tinha no Egito. E aí ele foi viver, ele foi para um outro povo, ele casou, e aí ele foi viver como um pastor de ovelhas. E ele estava lá pastoreando as ovelhas, quando de repente uma sarça, uma árvore começou a queimar, mas a sarça não se consumia. Então Moisés foi lá ver o que era, né? E aí é entrando nesse contexto que nós vamos falar sobre alguns questionamentos que Moisés teve. E quando eu me deparo com os questionamentos que Moisés teve ao estar na presença de Deus, isso fala de muitos questionamentos que nós, hoje em dia, passamos. Muitas perguntas que nós temos acerca de nós, muitas dúvidas que nós temos. E como eu falei, Deus colocou a sua palavra para que a gente aprenda e tire lições das histórias na Bíblia. Então, nós vamos ver quais foram os questionamentos de Moisés. O que passava no coração dele? Qual eram as coisas que fazia com que ele tivesse algumas interrogações. Vamos ver em Êxodo 3:10 o que acontece quando Moisés vê aquela sarça. Êxodo 3:10 fala assim: agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aí mostra Deus falando com Moisés e mostra como Deus tinha um plano e um propósito maravilhoso para a vida de Moisés. Eu vejo que Deus, como um pai que nos ama, Ele tem propósito e planos para cada um de nós. Cada um de nós, né? Deus tem um propósito, um plano específico para as nossas vidas. E não era diferente com ele. E aí, quando Deus apresenta e diz que ele tem um propósito, um plano, que Moisés vai fazer algo grandioso, como muitas vezes Deus fala para nós, a gente sente Deus falar no nosso coração, que nós fomos chamados para fazer algo grande, para marcar essa geração. A primeira pergunta que Moisés faz, geralmente é a pergunta que vem muitas vezes no nosso coração. Olha o que Moisés fala no próximo versículo, no versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem? Eu? Para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Não, Deus, eu? Interessante, né? Interessante que a gente vê um outro Moisés aqui. A gente vê um outro Moisés. E uma coisa que eu tenho aprendido, que realmente é muito importante nós sabermos quem a gente é sem Jesus. Mas também é importante nós sabermos quem nós somos com Jesus, né? É muito importante essa humildade de Moisés, de saber realmente, sem Deus eu não sou nada mesmo, né? Eu gosto de uma historinha, que é uma historinha que às vezes eu conto, talvez já até contei aqui, porque às vezes, né, eu prego em vários lugares e talvez já até contei para vocês. Mas é uma historinha que fala de um jumento. Esse jumento, ele saiu lá em Jerusalém. Um dia ele estava voltando para a estribaria, mas ele estava se achando, né? Ele estava se achando. E a mãe dele olhou e pensou: nossa, mas meu filho está diferente. O jumento entrou lá e a mãe olhou e falou assim: meu filho, o que aconteceu com você?
Ele falou: mãe, hoje eu arrasei. Eu entrei em Jerusalém, o povo gritava, as pessoas tiravam a capa, jogavam para eu passar. Nossa, o povo me aplaudia. E a mãe olhou e falou assim: você? Ele falou: eu. Aí a mãe falou assim: meu filho, você estava carregando alguém? Ele falou: estava carregando um carpinteiro chamado Jesus. Ela olhou para ele, balançou a orelha e falou: oh, meu filho, sem Jesus, você é um jegue qualquer. Na realidade, sem Jesus, nós somos um jegue qualquer, né? E assim como nós entendemos essa verdade, isso tem que ser muito claro na nossa mente, né? Que sem Jesus, sem o Criador, nós somos um jegue qualquer, realmente, né? Mas com Jesus, também nós temos que entender o nosso valor. E naquele momento, o Moisés, né? Ele questionou: Senhor, o Senhor está contando comigo para fazer algo? O Senhor espera que eu faça alguma coisa? Quantas vezes você pensou isso? Senhor, eu? Senhor, acho que o Senhor errou de endereço. Senhor? O Senhor me conhece? O Senhor sabe das minhas limitações? O Senhor sabe como eu sou? Como é que o Senhor está contando comigo para fazer alguma coisa? Quantas vezes nós nos questionamos, né? Senhor, será que sou eu mesmo? Na realidade, o Moisés ali, ele estava tendo uma crise de identidade. E identidade é uma coisa que tem que estar muito bem resolvida na nossa cabeça. A nossa identidade, quem nós somos. Tanto quem nós somos sem Cristo, como quem nós somos com Cristo. Isso tem que estar bem resolvido na nossa cabeça. Por quê? Porque a nossa identidade bem fortalecida e nós, sabendo exatamente quem nós somos, nós agimos diferente. Sabia? Eu gosto de dar uma ilustração. Se o príncipe Harry, né, lá da Inglaterra, entrasse aqui agora, e ninguém desse lugar para ele. Ele passasse, alguém até batesse nele. O que esse cara está fazendo aqui e tal, aquela coisa. E ele viesse procurasse um assento. Ninguém falou nada, ninguém disse nada. Você acha que o príncipe Harry, ele ia para um canto e chorar e pensar assim: meu Deus, eu venho nessa igreja e ninguém me dá um boa tarde. Ninguém fala comigo. Ninguém procurou uma cadeira para me sentar. Você acha que ele teria essa atitude? Ele não teria. Por que ele não teria? Porque ele sabe quem ele é. Sabe qual seria a reação deles? Ah, coitados. Eles nem sabem quem eu sou. Que pena. Coitados. Do mesmo jeito, né? Aquela menina, que aquele menino está dando a maior bola para ela, mas depois ele despacha. Sabe qual deve ser a nossa atitude? Ah, coitado. Ele não sabe quem eu sou. Não sabe o que está perdendo, né? Por que uma pessoa agiria assim? Porque ela sabe exatamente quem ela é. Ela sabe exatamente quem ela é. E a nossa identidade está muito ligada, nós sempre estamos buscando a ser a escolhida, o escolhido, o amado, a amada, o aceito, a aceita. Isso faz parte de nós, seres humanos. Nós sempre queremos ser escolhidos, né? Eu lembro, talvez você teve essa experiência, mas eu tive essa experiência. Já viu quando você está na escola e aí a professora fala assim: ah, vai ter um jogo de basquete ou de qualquer outra coisa, né? Vai ter um jogo, então, 10 para um lado, 10 para o outro. E aí você entra numa fila. Aí, geralmente, a pessoa chama os melhores, você e você. Venham aqui escolher os times. Aí, joga, né, a moeda, vai para um lado, vai para o outro. E aí a pessoa, que é o expert do time, ela olha, você está lá naquela filazinha. Aí ela fala: você, você, você. E você está ficando por último. Ah, é uma sensação horrível, gente. Eu não sei se você já passou. E você pensa: será que vão me escolher, meu Deus? Ai, aí escolhe o segundo, o terceiro. E você está assim, aí todo mundo... Aí quando termina, não tem ninguém mais para escolher, e fala: vem você. Ai, que horror.
Gente, a gente fica arrasando, né? Não tinha ninguém mais para escolher. Vai, vem aí, né? Aquela atitude de não ser escolhido, ela vai influenciar a sua identidade, não é verdade? Porque quando você entra em campo, como você entra? Ai, vou fazer de tudo para me fazer uma boa coisa. Aí vocês falam assim, passa a bola para mim. Hã? Ninguém quer passar a bola para você, porque você não foi escolhido, você sobrou. Quantos já passaram isso? Eu já passei, gente, e é horrível. É horrível. Mas a Bíblia diz, olha o que a Bíblia fala em Efésios 1, 4 e 5. Olha o que a Bíblia fala. Fala assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Você sabia que antes de Deus ter feito o céu, a terra, as flores, tudo que hoje a gente pode presenciar, Ele pensou em você. Ele escolheu você. Você foi escolhida. Você estava naquela fila e você era o primeiro. Você fala, não, gente, mas tem milhares de pessoas. Como eu era o primeiro? Porque você é o único. Não tinha ninguém igual você. Você é o primeiro. Cada um de nós somos o primeiro, fomos escolhidos por Deus. E quando nós entendemos que nós fomos escolhidos por Deus, lembra que a atitude daquela pessoa, quando ela não é escolhida, ela entra cabisbaixa. Mas quando aquela pessoa está na fila e ela é a primeira a ser escolhida, gente, ela se acha. Ela vai arrasar hoje. Né? Porque eu fui a primeira a ser escolhida. Dentre todos esses aqui, a fulano ou fulano escolheu eu. Eu sou a mais importante aqui, né? Deus nos escolheu. Nós temos que ter essa noção. Cada um de nós. Não tem um mais, um menos. Deus nos escolheu. Deus não tem filhos prediletos. Mas por que às vezes parece que a bênção está mais no gramado do vizinho do que o nosso? Às vezes a resposta, como nós damos a Deus, isso faz Ele nos usar muito mais, muitas vezes. Mas, mesmo quando nós não damos as respostas certas, aqueles erros, Deus transforma aquilo em bênção. Aquilo que parecia tão horrível para nós, aquilo vai nos fazer uma pessoa melhor, se nós dermos a resposta certa, se nós tivermos a atitude certa. Então, nós temos que ter uma identidade clara. Quem é você? Você foi escolhido. Outra necessidade básica do ser humano é de amor, de ser amado, de ser aceito. E Deus nos amou de tal maneira. Quando nós falamos que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, dá para você olhar para uma pessoa e falar assim, eu só amo a sua cabeça. Não, a gente ama aquela pessoa como um todo. Deus nos amou, né? Nós estamos em Cristo, por amor a Ele, Ele nos amou, Ele nos aceitou. É uma outra necessidade, eu nunca peço água, mas acho que eu vou querer um pouquinho de água. É uma outra necessidade básica do ser humano, é de aceitação. Nós passamos a vida fazendo coisas para ser aceito, sabia? A roupa que você vestiu hoje, muito obrigada. Obrigada, pastor. A roupa que você vestiu hoje, você sabe que você vestiu para ser aceita pelas outras pessoas? Né? Algumas falaram, ai não vou, porque não está na moda essa calça mais. Mas não está na moda porque as outras pessoas vão dizer o que está ou o que não está na moda. Né? O carro que nós usamos, não vou com esse carro velho não, o que vão pensar de mim nesse carro velho? Né? Eu vou arrumar meu cabelo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente está sempre pensando em algo para ser aceito pelas pessoas. Né? E Deus fala que Ele nos aceitou. Ele nos aceitou. E nós temos que entender essas verdades das nossas vidas. Claro, sem Jesus nós não somos nada, mas com Jesus
Todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece, né? Em nome de Jesus. Aí, nós vamos ver a segunda coisa que que Deus falou a Moisés, a segunda pergunta que ele fez, que é uma pergunta também presente no nosso meio, que fala assim, Êxodo 3:13. Vamos lá para a segunda pergunta. Ele fala assim, Moisés disse para Deus, eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? O que eu vou dizer para eles? O que eu vou falar acerca do Senhor? Gente, essa pergunta, eu faço uma pergunta em cima dessa pergunta. Quem é Jesus para você? Na realidade, Deus, ele não queria ser um Deus distante para Moisés. Ele não queria, né, que Moisés tivesse, porque Moisés está questionando, eu nem conheço o Senhor. Eu nem conheço o Senhor intimamente para dizer quem é o Senhor. Se alguém me perguntar acerca do Eibe, eu vou falar quem é o Eibe. Por quê? Porque eu conheço, porque eu convivo com ele. Às vezes ele está aqui pregando só de olhar. Eu sei, ele está querendo isso, ele está querendo aquilo. Por quê? Porque eu convivo com ele. Dessa mesma maneira, Deus quer ser para nós. Ele não quer ser um Deus distante, lá, longe de nós. Não, ele quer ser íntimo conosco. Ele quer ser íntimo conosco. E se nós pensarmos, quem é Deus para você? Quem você diria que Deus é? Ah, Deus é alguém que morreu há 2000 anos atrás. Não é isso que Deus quer que você saiba. Ele morreu realmente, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Mas Ele quer um relacionamento. Nós temos o tanto de Deus que a gente quer. O tanto dele que a gente quer. É isso que Ele quer de nós. Tanto que a resposta de Deus foi o quê? Eu sou. Moisés, diga para eles que eu sou. Eu sou. Mas eu sou o quê? Eu sou tudo para vocês. Eu sou tudo e muito mais. Eu sou o Deus que cura vocês na doença. Eu sou o Deus que providencia vocês quando vocês estão mal financeiramente. Eu sou o Deus que te dá alegria quando você está triste. Eu sou o Deus que te dá filhos quando você é estéril. Eu sou o Deus que salva o seu casamento quando está indo a pique. Eu sou o Deus que quando você está naquela prova, desesperado, sem saber o que fazer, eu vou te ajudar. Tanto que Deus falou para Moisés, eu vou te ensinar, Moisés. Eu vou ser com você. Eu vou estar próximo de você. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. E isso não depende de Deus mais. Depende de nós. Tirarmos tempos para ouvirmos a Deus. Para ouvirmos a sua palavra. Para ouvirmos o que Ele tem para dizer. Para que Ele seja esse Deus relacional. Não um Deus distante. Um Deus presente. Uma vez eu conversando com uma senhora e ela já tinha casado várias vezes, ela se sentia muito abandonada. E aí ela falou, eu estava conversando com ela falou assim para mim, Deus para mim é o meu resgatador, Andréia. Ele me resgatou. Quando todo mundo me abandonou, Deus entrou na minha vida. E ela falou de uma maneira tão íntima, tão profunda com Deus. Ela tinha um relacionamento com Deus. Ela tinha um relacionamento com Deus. Terceira coisa, né, que Moisés fala para Deus. Êxodo 4:1. Olha só o que fala. Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. A terceira coisa que Moisés achava, eles não vão me escutar. O que Moisés estava preocupado? Moisés estava preocupado com a aprovação das pessoas. Senhor, eles não vão me aprovar, eles não vão achar, eles não vão me escutar. Quantas vezes nós passamos a vida tentando a aprovação das pessoas, querendo a aprovação das pessoas, achando que as pessoas não vão nos aprovar. O que eles vão pensar de mim? Deus me falou para fazer isso, mas o que eles vão pensar de mim? Né? Às vezes no colégio, as meninas estão dando em cima do menino, e elas chegam e falam, cara, por que você não fica comigo?
E aí vem aquela vozinha, pô, meu, o que elas vão pensar de mim? Né? Ou alguém passa aí um baseado, diz, cara, você não quer não? Não, não quero não. Pô, cara, você não rola aí com você não? Ai, o que eles vão pensar de mim? No trabalho, né? Está no trabalho e alguém fala, pô, a chefe está dando maior bandeira em cima de você, meu. Não vai dar nada? Pô, o que eles vão pensar de você? Né? Quantas vezes a gente faz esses mesmos questionamentos? O que eles vão pensar de mim? Eu lembro bem claramente uma vez que eu estava num banco e eu estava na fila do banco e aí eu vi uma menina, ou menino, não me lembro, né, uma criança, e era bem óbvio que ele tinha um problema no olho. Um dos olhos era bem óbvio que tinha algum problema. E aí, quando eu olhei para aquela criança, Deus falou para mim assim, vai lá e ora por ela. Eu falei, não, Deus, mas o que eles vão pensar de mim, Senhor? Eu vou lá orar, Senhor, a gente está no banco. Como é que eu vou chegar? Eu nem conheço essa mulher. Como que eu vou chegar para orar pela filha dela? Senhor, não vou não, né? Fiquei naquela coisa. Aí vinha aquela vozinha, vai lá, ora pela essa criança. Falei, não, Senhor. Senhor, imagina, vão pensar o quê? Aí eu falei, sabe o quê? Quer saber? Eu vou lá obedecer. Aí, né, eu tentei fazer um tchauzinho para a menina. Eu fiz assim, a menina olhou para mim, segurou na blusa da mãe, porque ela tinha um olho que era bom, né? A mãe olhou, aí olhou para mim, aí ela olhou, né? Nunca vi mais gorda essa aí, meu pai, quem será essa? Né? Aí eu falei, Senhor, tá vendo? Que situação, Senhor. Mas tudo bem. Cheguei perto dela, eu falei assim, querida, eu posso orar pelo seu filho ou sua filha? Não me lembro o que era. Aí a menininha pegou assim e falou assim, o que é, mãe? Aí ela disse, ela quer orar por você. Aí eu falei, eu posso? Ela falou, pode. Aí tá, eu orei lá, né, e tudo no banco, todo mundo lá. Não vi nenhum milagre. Não vi nada acontecer, pelo menos naquele momento, não sei depois. Mas quando eu saí, me deu uma sensação. Eu pensei, gente, eu não importei o que as pessoas iam pensar de mim. Não estava nem aí o que as pessoas iam pensar de mim. Né? Como é gostoso quando a gente ouve a voz de Deus e obedece a Deus, sem se preocupar o que eles vão pensar de mim. O que eles vão pensar de mim? E aí, outra vez, eu estava no avião, e aí entrou uma moça, né? Super bonita, assim, com cabelão, toda bonita. Aí, quando eu olhei para ela, Deus falou assim, fala de Jesus para ela. Eu falei, Deus, essa aí não vai querer, Senhor. O senhor não está vendo? Né, ela? Aí eu falei, Senhor, essa aí não rola não, Senhor. Aí Deus falou, fala. E eu olhei, eu dava para ver, assim, porque os advogados, né, as advogadas, eles têm um estereotipo, uma maneira de vestir. Eu pensei, meu Deus, ela é advogada, ela não vai querer nada. Imagina que ela vai querer, olha o jeitão dela, né? E ela com todo aquele sapatão. Aí ela foi e sentou bem na minha frente. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Aí Deus falou, fala do meu amor para ela. Eu falei, Senhor, essa não vai querer, Senhor. Mas fala. Aí eu meti a mão assim, né? Tem a cadeira, o banco do avião, né? Eu falei, oi. Ela, oi. Eu falei, aí, o que você está lendo? Acho que ela pensou, essa doida, não tem nada a ver, tá? Eu estou para cá, ela está para lá, ela está vendo o que eu estou lendo, né? Aí eu falei, o que você está lendo? Ela falou, eu estou lendo isso, e papapá. Maiores amizades, né? Aí, eu não sei se depois eu sentei na frente lá do lado dela, ou se ela sentou comigo. Mas ela, né, Andréia e bababá, e a gente conversando e tal. Aí, eu comecei a falar do amor de Jesus para ela. Aí ela disse assim, ai, Andréia, eu não sei o que acontece comigo. Os meus pais são médicos, eu sou advogada, eu tenho um noivo, passei na prova da OAB, tenho meu emprego, sou muito bem, mas me dá uma tristeza, eu tenho uma tristeza tão profunda. Meus pais, meu noivo, eles fazem tudo para me alegrar, a gente viaja, mas não sei o que é que acontece comigo, eu tenho uma tristeza dentro de mim. Eu falei, eu sei. Ela falou, sabe? Eu falei, sei.
né? Falei de Jesus, ela aceitou Jesus chorando no avião. Sem ninguém, com certeza ela não pensou, o que eles vão pensar de mim? Ela estava precisando de Jesus. Né? Aí ela morava em Salvador. Eu falei, eu tenho uma amiga maravilhosa em Salvador, você vai amá-la e tudo. Posso dar seu número para ela? Pode. Aí a minha amiga mandou um recado, né? A amiga pastora lá de Salvador falou, André, nós fomos lá na casa dela, conheci o pai, a mãe dela e tal. E sempre me passando notícias acerca dela. E era a que eu pensei, essa aí não vai querer, né? Mas ela quis e estava super aberta. Imagine se eu tivesse pensado, o que vão pensar, né? Eu pensei, né? Mas resolvi obedecer a Deus. O que vão pensar de mim? Então, a quarta coisa, Moisés fala para Deus em Êxodo 4:10. Olha o que ele fala. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés tinha se tornado até gago. A imagem dele tão negativa que ele tinha. Lembra que a Bíblia fala em Atos que ele era eloquente, que ele falava bem, ele era um homem de muitas obras, mas ele se tornou uma pessoa gaga, pesada, ele nem sabia falar mais. Nem sabia falar. E uma das lições que eu aprendo quando eu vejo esse versículo é para nós pararmos de lamentar as nossas debilidades. Pare de lamentar as suas fragilidades, aquilo que você não é bom. Pare de, porque eu não sou bom nisso, porque eu não faço assim, porque eu não sei falar, porque eu não sei estudar. Gente, eu lembro, sabe aquela aluna que estava sempre no quadro de honra, só tirava A, no magno cum laude, que era muito boa de interpretar texto, que falava muito bem, boa de matemática. Sabe aquelas alunas exemplar? Essa não era eu. Não era. Eu não era essas alunas. Eu sonhava em estar num quadro de honra, mas eu tinha que estudar muito, gente. Gente, era muito difícil, eu estudava bastante. Né? Eu tinha que estudar bastante para tirar uma boa nota. E eu ficava admirada, eu lembro bastante de um rapaz, ele ia com um papel no bolso e uma caneta. Caneta azul. Né? Então, ele ia com uma caneta e um papel. Eu ficava admirado. Eu pensava, como é que pode uma coisa dessa? Esse menino vem com uma caneta azul caneta, né? Ele vinha com uma caneta e um papel no bolso, né? E ele tirava nota boa. Gente, eu estudava tanto. Eu comprava aquelas canetas que vinha de 4 cores. Aí eu marcava, riscava, pintava, com hidrocor, fazia coisas. Gente, mas eu estudava para tirar uma nota. Até hoje, olha aqui meu caderno. Né? Mas sabe uma coisa? Eu não fiquei lamentando. Eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu vou conseguir. Eu não vou ficar lamentando e falando que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não sou capaz de aprender isso. Você não está satisfeito com a sua vida? Mude. Mude a sua vida. Você fala, bem que eu não estou satisfeito com o meu marido, vou mudar de marido. Não é isso. Mude a sua vida. Né? Mude a sua vida, aprenda a amar, aprenda a conviver com as diferenças, com o diferente, o seu marido é diferente, né? Deixe de ser chata, mude, amém, né? Você tem a capacidade de mudar. Você não precisa ficar se lamentando. Porque eu sou assim, porque eu não consigo aprender, porque eu não consigo fazer. Todo mundo pode.
Gente, esse versículo que fala que não há limite para o que o homem possa fazer, isso é muito presente na minha vida. Não há limite para o que nós queiramos fazer. Não há. Tudo, você sabe que tudo, se você quiser se tornar um cientista nuclear, você fala, não, mas é demais. Se você quiser se tornar um cientista nuclear, se você ler, tem estatísticas, se você ler todos os dias, poucas horas, ou até minutos, meia hora, todo dia, acerca de física nuclear, em 5 anos você pode debater com um cientista nuclear. Você pode fazer isso. Tudo você pode. E nós temos Jesus, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, não aceite esse pensamento medíocre. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar para mim. Mas, pastor André, porque as portas estão fechadas. Nós conhecemos um Deus que cria a porta até onde não tem porta. Quanto mais uma porta fechada. Deus pode, mas nós temos que crer nesse Deus. Nós temos que crer nesse Deus. Né? E eu acredito. Eu colocava as coisas na minha cabeça que eu ia conseguir fazer e eu acreditava. E Deus me honrava. Né? E me honra até hoje, para a honra e glória de Jesus. Eu lembro que, aí agora, eu lembro que quando eu casei quando eu estudava, os meus irmãos, nós estudávamos num colégio americano. Colégio Santa Cruz. E tinham vários americanos. Os meus irmãos, eles aprenderam a falar inglês. Gente, eu não conseguia aprender a falar inglês. Gente, mas eu ficava falando, não é possível, meu pai. Como é que a pessoa fala assim, aí depois ela faz assim? Eu não entendia. Aí a professora botava na lousa aqueles verbos to be, era tanto do verbo to be que eu pensava, meu Deus, quando? Como eu vou usar isso? Gente, era tão difícil, eu olhava e pensava, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Eu nunca vou conseguir falar inglês. Mas eu botei na minha cabeça, eu vou falar inglês. Eu vou falar inglês. Então, quando nós casamos, o Abe e eu falei assim, amor, você me ensina a falar inglês? Ele falou, ensino. Aí ele falou assim, mas eu vou te ensinar de uma maneira que você não vai ter sotaque. Eu quero. Aí eu falei assim, amor, olha assim, quando eu falar errado, você fala para me repetir várias vezes. 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, até 50 vezes, para me repetir a mesma palavra. Ele falou, tá bom. Eu falei assim, eu vou te dizer uma coisa. Vai chegar um ponto que eu não vou aguentar repetir. Eu vou dizer, eu não quero mais aprender a falar inglês. Eu não quero mais. Eu estou decidida. Eu não quero aprender a falar inglês. Mas você nem considera isso, porque eu não estou no meu normal. Não considera isso. E ele falou, tá bom. Né? Aí, eu falava uma palavra errada, ele falava, repete, 5 vezes. Não está certo. 10 vezes. Eu falava, 20 vezes, 30 vezes. Eu não quero mais, eu não quero mais aprender a falar inglês, eu não quero mais. Ele, não, amor. Você falou para mim não considerar isso. Não, mas agora eu estou falando, porque é verdade. Não. Você falou para mim não levar em conta isso. Não, mas eu estou decidindo que eu não quero. Não. Repete aí. Né? E eu repetia. Né? Aí, faz uns 2 dias atrás, nós estávamos conversando com um casal americano. Ela virou para mim e ela falou assim, onde você aprendeu a falar inglês? Eu falei, foi o Abe. Ela falou, nossa, mas você não tem sotaque. E eu... Né? E aí, faz algum tempo que eu fico falando, eu vou aprender um instrumento. Gente, quando eu olho o povo tocando aqui, eu penso, oh meu Deus. Meu Deus do céu. Como é isso, Senhor? Mas eu botei na minha cabeça, e sabe o quê? Quando eu escuto o violino, eu digo, eu vou aprender a tocar violino. Aí um dia eu estava falando lá em casa, e o Daniel lá em casa estava lá. Aí eu falei assim, eu vou aprender a tocar violino. Ele falou assim, pastora, começa assim com um instrumento mais fácil. Eu vou aprender. Eu vou. Vocês vão me ver tocando violino. Para a honra e glória de Jesus.
Gente, eu falo a verdade. Quando eu falo isso para você, me dá um tremor. E fala, meu Deus do céu, o que eu estou falando? Né? Né? Vai começar com caneta azul, azul caneta, né? Mas, o que eu quero dizer isso? Não tem limites para o que você pode fazer. Deus tem sonhos maravilhosos para a sua vida. Deus quer coisas maravilhosas para a sua vida. Mas os sonhos de Deus não podem ser concretizados na sua vida se você não estiver disposto a cooperar com o processo de Deus. Se você não acreditar, não crer que tudo você pode naquele que te fortalece. Que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que não tem limite para o que Deus pode fazer através da sua vida. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Eu queria convidar o pastor Eibe para vir aqui. Que essa palavra possa gerar em vocês fé, para vocês acreditarem. Acreditarem, às vezes, a pessoa, ela não acredita. Eu não acredito que a minha família toda vai ser salva. Eu não acredito que isso pode mudar. Eu não acredito que Deus pode fazer um milagre financeiro. Se nós ficarmos lamentando e não acreditarmos, Deus não pode fazer. Você sabia que até Jesus, aqui na terra, tinha lugares que ele ia e Jesus estava cheio de milagres dentro dele. Cheio de milagres e pronto para abençoar as pessoas. Mas a Bíblia fala que ele não fazia milagres naqueles lugares porque o povo não cria. Que você possa encher o seu coração e crer na palavra de Deus. Não é a palavra de uma pastora, de nós, mas é na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ache as promessas e realmente se coloque, tome posse das promessas do Senhor. Você tem a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Obrigado, meu amor. Que palavra abençoada.